Bom dia, Maria. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Ótimo. Só esperando a Priscila Ribeiro entrar, a gente já vai começar. Bom dia. Oi, bom dia. Começamos. A Maria já tá na live, já tá ouvindo a gente bem. Bom dia, Maria. Vamos começar a falar sobre nosso assunto início de carreira hoje. E aí, o que teremos? Então, vou arrumar um pouquinho o celular. A gente vai falar, né, sobre como foi o início, né, de cada uma, ano de formada, quais foram as dificuldades enfrentadas, né? O bom que, como eu já estava comentando ontem, a nossa diferença de tempo de formada muda bastante, né? Então, bom que a gente, acho que a gente vai conseguir mostrar os dois lados, né? As duas, dois tipos de desafios diferentes, né? Depois É. do pós-formada. Quem começa? Vou começar, que eu tenho mais tempo de formada. Eu me formei no final de 2006, né? A gente gradua no começo do ano, né? Então eu graduei em 2007. E esse início para mim é bem diferente do que acontece hoje, porque eu graduei num momento que a economia estava muito boa, né? Em relação à construção civil. Eu não tive dificuldade de encontrar estágio. Eu comecei a fazer estágio em 2003. Eu estava no segundo ano, no final do segundo ano. Hoje eu vejo que tem bastante gente que se forma sem conseguir estágio. E eu sempre fiz estágio remunerado, o que foi muito legal, que eu não tinha noção, né, de como era, de como, de como isso não era comum, né, e em algumas outras profissões, e também hoje eu vejo como o momento era bom, né. E então eu comecei a fazer estágio, né, em 2003. Depois, em 2005, eu fui para uma outra construtora. Eu estava quase me formando, passei nessa construtora pequena o meu último ano na engenharia. E aí eu me formei, continuei nessa construtora pequena, porque eu já estava lá fazia um pouco mais de um ano, já conheci os processos, eu decidi permanecer lá e permaneci por mais 10 meses. Aí eu consegui passar num processo de trainee em uma multinacional. E aí é uma discussão que eu vejo também bastante, essa discussão de você sair de uma empresa pequena ou entrar na empresa pequena, né, para ir para uma grande. Tem essa discussão das oportunidades, né, tem essa impressão de que a empresa multinacional, a empresa grande, você tem mais projeção de carreira. E aí, assim, a minha opinião, ela contradiz um pouco isso, né? A minha opinião não, a minha experiência, né? A minha experiência, ela contradiz um pouco isso, porque eu saí da construtora pequena porque eu fazia um pouco de tudo, né? E isso é extremamente importante. Mas quando a gente sai da faculdade, a gente está naquele pensamento de progressão, de carreira, de plano de carreira, né? De crescimento. Nada de errado com isso, obviamente.
Mas, para mim, eu pensei nesse quesito, né? Assim, aqui a construtora, ela não tem um plano de carreira, né? Então, assim, eu meio que vejo o que é possível para mim aqui, né? Porque são 3 sócios, o pessoal que faz a obra, uma pessoa do administrativo e eu. Então, não tem muito para onde fugir, é tudo muito claro, né? E eu saí, entrei no processo de trainee, falei assim, nossa, legal, o processo de trainee, ele visa eu passar por 4 áreas em 2 anos, e aí depois eu sou efetivada, e aí tem vários departamentos na empresa, eu tenho várias oportunidades e tal. Aí vem, né, o choque de realidade, né? Eu acabei de postar uma figurinha, né, que você sai, né, da faculdade, você tá ali com a sua boia no braço, né, faculdade, me formei e tal. Aí vem aquela onda do mercado de trabalho, né? A realidade. E aí a realidade é que o processo de trainee, ele não acontece como ele está previsto, não passei por várias áreas, fiquei em uma mesma área. E eu entrei para fazer em uma área comercial, e eu não gostava, não é que eu não gostava, eu fazia bem o trabalho, era muito bom assim, mas o meu chefe, por exemplo, ele era engenheiro de vendas. E não era uma coisa que eu me sentia confortável em fazer. Eu participava de algumas reuniões com ele, não era uma coisa que era confortável para mim. E aí, como assim, eu não passei pelas outras áreas, então eu falei assim, eu vou tentar estudar para entrar em outra área. Entrei para a segurança do trabalho enquanto eu estava fazendo lá. E aí é que vem o grande choque de realidade, né? Porque eu não me encaixei mais no objetivo do departamento, né? Então aí eu fui demitida. E aí por isso que eu falo que a minha experiência ela não colabora muito com esse pensamento de que na empresa grande você tem várias oportunidades, que você já está ali dentro. A empresa que eu trabalhava, ela tinha contratação de engenheiro de segurança, mas eu nunca cheguei a me candidatar para essa vaga, né? Enquanto eu estava ali, a vaga não abriu, e aí depois eu fui demitida e não era... eu não tive esse momento de transitar para outro departamento, né? E aí também a questão de estar numa empresa grande, ela trouxe bastante para mim essa diferença de você ser mulher na engenharia, o mercado, né, de como você é tratado diferente. Eu não percebia, eu fui perceber isso anos depois, mas anos depois eu percebi de como eu fui tratada diferente de uma mesma pessoa em outro departamento, mas a mesma posição da minha, trainee de orçamentos, né, em um departamento parecido com o meu, mas tinha um outro foco de cliente. Então, era um homem em outro departamento com o mesmo cargo que eu, né, o mesmo processo, e ele tinha benefícios diferentes, e ele teve benefícios diferentes do que eu tive. E tinha uma pessoa que estagiava no meu departamento e era um homem e ele tinha tratamento diferente que eu, por exemplo. A gente estava na bancada do lado, né? A gente sentava na bancada do lado. O meu chefe chegou para mim, pediu para eu escanear todos os cartões de visita dele. E ele pediu para mim. Tinha um menino do lado, que ele é de estagiário, mais novo que eu, com menos experiência, fazendo coisas mais simples do que eu estava fazendo. Mas ele considerou que eu tinha que parar para escanear os cartões de visita dele. Colocar lá no scanner e tal, e aí ele me ensinou a escanear cartão. Ele colocou lá no cartão, você faz assim, assim, assim. E essas coisas... eu não tinha muita... Eu achava que era comigo, pessoa, né? Assim, eu não devo estar fazendo o meu trabalho direito, né? Para ele achar que eu posso escanear cartão. Mas, no momento, eu não percebi essa diferença, né? Poxa vida, tem uma pessoa ali que está fazendo coisas mais simples, que tem
uma hora mais barata que a minha, né? E aí essas diferenças assim que a gente não percebe muito no momento, eu fui perceber bastante tempo depois. E coisa que numa empresa pequena, por exemplo, acontece muito menos. Aconteceu comigo muito menos. Eu tive a oportunidade de ir para a obra, então era uma construtora pequena, a gente trabalhava com reforma de agência bancária, e então tinha o pessoal que fazia o serviço de construção, né? Pedreiro, pintor, eletricista, e era assim, era muito tranquilo, muito, muito tranquilo mesmo. E aí esse tratamento diferenciado, né, que a gente tem, que a gente começa a perceber, né, o tratamento do gênero, eu fui perceber isso depois, né, numa empresa pequena. E aí eu fui demitida, continuei o curso de segurança do trabalho, não consegui entrar na área de segurança do trabalho. Essa é uma realidade também que quando eu tenho a oportunidade, eu gosto de dar uma desmistificada, né? Porque, novamente, a minha experiência ela não colaborou com o fato de você entrar numa área sem experiência, principalmente uma pós-graduação, para você conseguir entrar no mercado de trabalho. Deve existir pessoas que entram numa pós-graduação sem a experiência e conseguem, com certeza, né? Mas não é regra. A minha experiência mostra que não é regra. Porque a engenharia de segurança ela não tem um cargo de assistente, um cargo de júnior. Né? Então, a vaga de segurança do trabalho ela já precisa de experiência, ela pede muito tempo de experiência, né? Porque você já vai coordenar pessoas, você já vai ter um trabalho que necessita da experiência. Então, para mim, novamente, a minha experiência não colaborou com isso. Mas eu consegui entrar numa empresa, uma administradora de bens que foi um pouco relacionada. Eu fazia trabalho de vistoria em condomínio relacionado ao sistema de combate a incêndio. Então, estava ali um pouco no conhecimento, né? Na área do conhecimento, mas não era efetivamente como engenheiro de segurança, era como engenharia civil júnior. E aí é isso. Aí, né, depois dessa empresa que eu trabalhei bem pouco tempo, aí eu fui para uma área, para a área ambiental, já 4 anos depois de formada já. Aí eu fui para a área ambiental, aí que eu consegui ficar um pouco mais de tempo nessa empresa. Mas o começo é assim, assim, a minha carreira ela desmistifica bastante coisa que as pessoas elas pensam que vai acontecer e acaba não acontecendo, né? Mas é isso, o meu início de carreira foi esse. 15 minutos, né? Mas é isso mesmo. Eu costumo falar assim, quando você está assim, no médio, você acha que o difícil é entrar na faculdade. Quando você entra, você vê que o difícil não é entrar na faculdade, o difícil é você formar, é você sair. E quando você sai, o difícil não era formar, o difícil é conseguir entrar no mercado de trabalho. Então, sempre vai ter desafios e obstáculos cada vez maiores, né? E mais difíceis, né? E a gente não é preparado para isso. Não. Nós não somos, igual você falou, a gente imagina que a gente vai formar e vai ter um plano de carreira perfeito, tudo vai acontecer naturalmente, né? Primeiro eu sou júnior, pleno e depois sênior. Só que você não consegue nem ser júnior, então é muito difícil. A minha realidade com a sua muda bastante, desde o estágio, né? Porque eu formei em 2017 e no final do ano, depois da crise, né, que teve econômica, principalmente na parte civil. Então, conseguir o estágio já era um desafio, né? Você não conseguia ir atrás, né? As pessoas que conseguiam com mais facilidade eram aquelas que tinham alguma influência. A família já trabalhava na área, eu conhecia alguém que trabalhava na área, que poderia, né, fornecer um estágio.
Mas quem não tinha, no meu caso, que não tem ninguém que poderia, assim, tipo, abrir uma porta de um estágio para mim, eu demorei muito para conseguir, né? E eu fiz faculdade numa cidade que não é a minha. Então, assim, já era mais difícil ainda, porque eu não conhecia ninguém da cidade. E a faculdade, ela até, né, fornecia a questão do estágio para fazer lá dentro, só que, assim, não abrangia todas as questões no meu caso, que era engenharia civil. Então, assim, era um estágio para falar que você fez. Não para falar assim, tipo, aprendeu com o estágio, né? É. E sem contar que, como eu fiz na faculdade pública, a minha carga horária era muito, assim, extensiva. Então, eu não consegui começar um estágio no início. Igual você falou assim, no segundo ano de faculdade você já conseguiu procurar um estágio. Eu não conseguia, porque eu tinha aula o dia inteiro, manhã, tarde, à noite. Claro, às vezes não era seguida, mas os horários eram picados. Então, assim, eu tinha uma aula de manhã, depois eu tinha uma aula no final da tarde, tinha uma aula à noite. Como que você chega para uma empresa e fala assim, não, ó, os meus horários disponíveis são esses. Segunda é assim, terça é assim, quarta é assim. É isso Ninguém mesmo. quer, eles querem gente, assim, querem alguém para trabalhar de verdade, né? Assim, seja o período da manhã, o período da tarde, ou manhã e tarde. Então eu não conseguia, né? Então foi muito difícil. Para conseguir fazer isso, você começa a pegar aquele tanto de matéria para ver se no seu último período você fica com tempo livre para poder fazer um estágio, né? Quando eu fiz o meu estágio, eu nem fiz voltado para civil. Eu fazia um técnico de segurança do trabalho junto com a faculdade, nos finais de semana. Então, eu consegui um estágio na área de segurança do trabalho, né? E fiz. Porque aí eu consegui aproveitar para as duas coisas, tanto para o técnico quanto para a faculdade. Mas a parte de contato com obra, né? Projetos, execução, o campo em si, eu fui ter depois de formada. Não tive durante a faculdade, né? E, assim, eu fiz em Teoflotone. É uma cidade que tem mais duas faculdades, mais duas particulares, que tinham os cursos de civil, e tinha a federal, que também tinha civil. Quem conseguiu o estágio era o pessoal da particular, principalmente os que cursavam noturno, porque eles tinham o dia livre, né? O dia livre, então eles conseguiam as melhores vagas eram praticamente deles. E a gente da federal não conseguia, né? Porque a gente não tinha horário para fazer, né? Então foi muito difícil conseguir. Quando eu consegui esse estágio numa empresa de segurança do trabalho, não foi remunerado. Então, assim, a gente meio que pagava para ser estagiário, tipo assim, pelo amor de Deus, deixa eu fazer um estágio. Então, assim, e era muito complicado, porque você não tem experiência. E eles acham que você vai fazer o estágio, você está terminando a faculdade, que você já está pronto. E na verdade não tá, né? A gente sabe muita teoria, tem muito conhecimento da parte teórica, mas a prática em si é o primeiro contato que a gente está tendo. E é muito diferente, eu acho que todo mundo fala isso, né? A faculdade é uma coisa, o mercado de trabalho é outro, né? E eu não estava preparada para lidar com aquilo. E do nada foi assim, pegar muita responsabilidade, assim. A pessoa achava que eu estava pronta e não, isso aqui você toma conta, a visita técnica que você vai fazer, vistoria que você vai fazer, e aquilo ali eu ficava assim, o que eu faço? Eu não sei. Como que você não sabe? Você está informado, você não sabe? Eu escutei isso, assim, sabe? E a questão, às vezes, de perguntar, perguntar por quê, você não pode errar. Você sabe que se você quer errar, é multa. Eu tive uma pressão muito, muito, muito grande. E uma das pessoas que era o dono dessa empresa, ele não era da área de segurança do trabalho. Ele não entendia. Ele era do administrativo, mas né, tinha uma participação financeira, né, porque tinha dinheiro, investiu. E a pressão era muito grande. Então, assim, era uma pessoa que não sabia nada assim, do trabalho em si, fazendo uma pressão gigantesca, né, em cima de mim. Então, assim, foi uma experiência assim, boa, eu cresci muito, tive que amadurecer muito, lidar com essas situações, mas assim, foi difícil.
foi aquele choque, assim, muito grande, assim, logo de cara, assim. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que que vai ser de mim depois, né? E esse foi meu estágio, né? Assim, que eu utilizei até para a faculdade. Depois, como eu queria ter o conhecimento da parte de obras e tudo, já estava até formada. E eu trabalhei de graça numa obra por muito tempo, até da prefeitura, assim. Aprendi bastante, né? O engenheiro que era responsável dessa obra, ele era até mais ou menos da minha faixa etária, né? Só que, diferente de mim, ele tinha cursado no particular em Montes Claros, ele tinha começado a fazer estágio desde o segundo período, então ele já tinha uma experiência gigantesca, tipo assim, anos-luz na minha frente, né? Aí começa, tá vendo? Você fez federal, mas eu fiz particular, eu sei mais que você. Então, assim, começa a ter aquela comparação. Aí você fica assim, meu Deus, será que compensou? Aí vem outro questionamento. Às vezes, assim, será que compensa uma faculdade estadual, ou federal, ou uma particular, né? Ótima reflexão. Isso. Assim, é claro que você, né, não paga, vamos dizer assim, o gasto é menor, mas o pós-formada, você tem dois profissionais completamente diferentes, né? Aquele que veio do ensino público e o que veio do ensino particular, né? A gente, do ensino público, a gente vem com muito déficit de falta da prática em si. Muito, mas muito mesmo, assim. Por isso, assim, até da carga horária elevadíssima que a gente tem. Então, eu senti muito isso, né? Quando eu estava nessa obra com esse menino, né? Fiquei com ele. Tipo, a parte de civil. Quando ele precisava, por exemplo, subir para olhar a armação antes da concretagem. Que tinha que subir escada, que estava no sol quente, Priscila sobe. Então, aí era, chegou o material, tem que contar tudo. A conta. Almoxarifado. Assim, vai. Então, assim, tudo que era esse tipo de serviços, assim, vamos dizer assim, não menosprezando, mas assim, que ele podia fazer, ele fazia comigo, sabe? Quando chegava o fiscal da prefeitura para olhar a obra, aí ele ia na frente. Tem que trabalhar sábado de manhã e tá chovendo. Priscila, amanhã eu não vou não, você vai. Então, assim, eu não podia fazer nada, assim, eu precisava daquilo, né? Assim, era como se eu estivesse implorando para ele deixar eu trabalhar, para ele deixar eu ficar ali. Então, assim, eu não tinha o que fazer, né? E aí, até que na época, algumas amigas minhas falaram assim, nossa, como que você aceita? Eu falei assim, é o que tem, que é de graça. Eu pago para ir, eu gastava dinheiro para poder ir, para poder voltar, que era longe de casa, alimentação, tudo. E raramente até carona ele me dava para casa. Mas assim, era uma oportunidade, eu não podia dispensar, né? Eu tava precisando daquilo, né? Então você assim, tá, mas eu não gastei R$ 1 para fazer faculdade, ele gastou, mas na hora de trabalhar, ele era um engenheiro fichado, ganhando super bem, e eu não ganhava nada. Então, se você for ver, tudo que eu economizei na graduação, hoje, como profissional, ele tá ganhando bem mais do que eu. Então, assim, eu acho que até outro ponto, que se a gente for falar dessa diferença, a gente entra num debate grande, assim, até disso, né? Porque eu acho que existe um gap muito grande nas duas formas de ensino, assim. Eu acho que não é o mesmo curso, é a mesma graduação, é o mesmo diploma, não devia sair profissionais tão distintos assim, né? E isso daí foi o início, né? Agora, vamos falar do primeiro emprego de verdade, na carteirinha assinada, assim, bonitinha. Não foi como engenheira. Minha primeira oportunidade foi como técnica de segurança. Foi assim, eu nem tinha intenção de fazer o técnico de segurança. Assim, eu fiz porque uma amiga em comum se inscreveu e era de graça, era pelo Instituto Federal, e ela falou assim, Priscila, tem vaga remanescente. Se você tiver interesse, faz. Aí eu fui, acabei gostando e tentei casar com a faculdade e fui fazendo junto, né? Tanto que eu terminei os dois praticamente na mesma época. E não esperava nunca que o meu primeiro emprego ia ser por causa desse curso técnico.
Era para ser uma vaga, um emprego temporário, né, para acompanhar uma obra específica. Aí eu já gostei muito, porque como era para ser técnico de obra, né, disse, não, eu consigo, né, pegar um pouquinho de civil. E foi aí que eu tive o contato com a realidade em si, assim, de como que é o mundo do civil, de empresas grandes, porque foi numa empresa grande, né, era terceirizada, mas a empresa é uma multinacional, que é a Novo. Eu até fiz um vídeo no YouTube, no LinkedIn, falando sobre essa experiência, que para mim foi, assim, maravilhosa. Assim, eu falo que me abriu os olhos, assim, sabe? Eu vi uma realidade que eu não imaginava que existia, né? Porque assim, as minhas experiências antes tinham sido ruins, né? Então, assim, do nada eu tinha um engenheiro da minha idade que fazia de tudo para, às vezes, para mim me sentir inferior. Eu fui trabalhar com profissionais já com anos de experiência e super humildes, que não importaram em me ensinar, sabe? Em me mostrar como as coisas são. Assim. Por mais que as perguntas simples, bestas, assim, que eu já devia saber a resposta, e eu não sabia. Eles não tiveram aquele orgulho, aquele ego de falar assim, não, eu não vou ensinar para ela, eu não vou ajudar. Não, foi ao contrário, né? Que me ensinaram, que me mostraram assim, ó, precisa saber disso. Na época eu não tinha começado pós-graduação nem nada. Eu tinha um sonho muito grande de trabalhar com estradas, então assim, eu buscava muita oportunidade em estradas e queria fazer uma pós nessa área, né? Só que na minha cidade não tinha, e para fazer eu precisaria de um dinheiro, de investimento era alto, e também não tinha essa condição financeira, então eu estava parada. E aí com isso, com essa oportunidade como técnica e tudo, eu comecei a gostar cada vez mais da parte de segurança, né? Assim, a gente vê uma realidade diferente, que não é só ficar ali controlando a EPI, dando baixa tipo, a hora de questão de pontas, essas coisas assim, que às vezes não é nem função de um técnico, né? Porque o pessoal acha que técnico de segurança você tem que fazer meio que administrativo, meio que tudo da obra, às vezes nem é. Então, assim, eu vi um outro lado da segurança, na parte de gestão, que na Novo tem, e é muito eficiente, diferente. Então, aí começou a despertar meu interesse. E também a parte civil, o engenheiro civil que eu acompanhava ele, né, é o Sérgio, assim, ele era muito, eu falo assim, humilde, assim, eu falo que, assim, além de ser muito inteligente, mas eu consigo ver só a questão da humildade nele, por essa questão de sempre estar me ajudando. Então, assim, eu lembro até, assim, Project. Eu nem sabia que existia na época. É tipo assim, como assim você não sabe que tem esse programa, não sei o que, você tem que dominar. Então, assim, eram coisas que que eu não sabia, que ninguém tinha me falado, como é que eu ia descobrir, eu sabia Excel. Então, assim, era uma situação muito difícil. Você percebe que você saiu da faculdade com muitas falhas, né? Assim, eu tinha que ter saído sabendo 1 milhão de coisas e eu não sabia quase nada, né? E até lá, igual você falou assim, a empresa tem um programa de trainee, né? Então, assim, você vê a diferença que é as pessoas que estavam no programa de trainee, com você que está ali prestando um serviço terceirizada, né? Como técnica. Assim, mas que adianta você ser engenheiro? Tipo, você não está trabalhando de engenheiro, você está trabalhando de técnica. E, infelizmente, o olhar é diferente para você quando você está em uma outra função, né? Não tem como falar que assim, você não percebe um pouco desse, não preconceito, dessa tratativa diferente, né? Aí você pensa assim, poxa, mas é porque eu sou técnica que estão me tratando assim? Ah, é porque eu sou recém-formada? Ou é porque eu sou mulher? Então, assim, são muitos porquês que podem, né, explicar o motivo disso, né? E eu vejo também a questão da indicação, que influencia muito em tudo, em questão do estágio, em questão do primeiro emprego, de como você vai trilhar a sua carreira, né? Assim, se você, querendo ou não, tem um apadrinhamento, se você tem uma condição diferente, você acaba tendo um caminho mais facilitado, né? Suas oportunidades acabam sendo diferentes. Então, assim, isso influencia muito.
Então, a gente fala assim, mas e o mérito? Era o mundo perfeito ia ser isso, né? Se todas as oportunidades fossem pelo mérito, né? Pela capacitação, pelo currículo. Quando você faz uma prova, não pede seu nome, não pede filho de quem, de qual família, não pede isso, né? Só que a entrevista de emprego, infelizmente, ela é diferente. Ela não segue o que ela prega na teoria, né? Aquela coisa. A prática é completamente diferente. E você só percebe, você só descobre depois que você tá nesse mundo, tá nesse meio, e você passa por diversas situações, né? Que acontece um pouco dessa exigência, assim, né? Então, eu estava lendo aqui o roteiro, pra ver se eu falei demais. Eu Então, acho que isso que você falou é uma coisa que a gente não coloca isso na discussão, assim. Por isso que eu acho legal, assim, a gente conversar e trazer pessoas mais novas, né, para essa conversa. Hoje a internet facilita muito, a gente tem grupo do WhatsApp que a gente consegue conversar, então a gente está num grupo que tem pessoas formadas há mais tempo, tem pessoas que estão acabando de se formar, tem pessoas que ainda nem se formaram. E eu acho que essa discussão ela tem que ser colocada a experiência para a gente ir tirando um pouco desses mitos, né? Porque é óbvio que a gente quer uma coisa ideal, a gente quer, não, eu quero trabalhar numa multinacional, eu quero crescer, ter cargos e tal, e almejar ser gerente, ser diretor, tal. Nada de errado com isso, muito pelo contrário. Mas a gente tem que saber um pouco da realidade. E isso que você falou da faculdade particular e da pública, é muito importante a gente pensar isso. É óbvio que, assim, aos 18 anos, a gente tem muita coisa para escolher. É muito cedo para a gente escolher uma profissão que a gente vai tocar pro resto da vida, né? Hoje a gente não toca mais pro resto da vida a mesma profissão. Mas tem muitas decisões ainda. E essa decisão de... A gente não tem informação suficiente para fazer essa decisão de ir para uma faculdade pública e uma faculdade particular. Essa diferença talvez seja o que dá para perceber na minha carreira e na sua. Eu fiz faculdade particular. Embora eu tivesse... eu fiz faculdade de ponta também. Embora eu tivesse aulas de manhã, eu tinha uma aula à tarde, mas eu fazia estágio mesmo com essas variações. Então eu tinha, assim, o meu estágio, porque a pessoa que me entrevistou no estágio, ela fez a mesma faculdade que eu. Então ela sabia que os horários eram um pouco assim. Então eu fazia assim, segunda-feira eu ia de manhã, na terça eu ia à tarde, na quarta eu ia para aula de manhã, chegava no estágio às 10, saía às 3 da tarde e voltava para a faculdade. Então eu tive essa flexibilidade, mas eu estava ali perto, eu consegui um trabalho que era perto da faculdade, mas de fato tem essa diferença, né, da pública. E eu tive uma colega que saiu no primeiro ano, ela estudou comigo na particular um ano, e depois ela entrou num processo para a pública, e ela tem essa mesma questão, assim, de ela não conseguia estágio, ela não conseguia tempo para estagiar, né? Então você sai um profissional diferente, né? Quando eu estava na faculdade, eu ouvia bastante as pessoas falarem, né? Quem sai da faculdade pública, um engenheiro que sai da faculdade pública, ele está muito mais apto para o escritório, para projetos, para cálculo estrutural. E quem fazia a faculdade particular, especificamente a faculdade Mackenzie, que foi que eu fiz, saía mais apto para obra, porque a gente tinha mais tempo para estagiar, a gente conseguia mais. E falavam que tinha um pouco essa diferença de você fazer esse treinamento e sair um engenheiro mais preparado para a obra, por exemplo, que eles falavam bastante. Mas, assim, não tem como a gente ter todas as informações, né? Essas decisões a gente não tem como fazer tão cedo. Mas eu acho muito importante a gente trazer a conversa, trazer um pouco dessas quebras de mito, assim, porque a gente tem que
saber um pouco da realidade para saber onde a gente está pisando, né? Quanto mais informação a gente tem, mais a gente sabe que a gente está pisando. E assim, longe de querer colocar toda a culpa no professor, né? Porque o professor, ele é uma pessoa, né? Ele não tem como te dizer o que você vai encontrar pelo resto da vida, porque ele não sabe, ele não tem como te falar isso. Mas esse gap, ele é real. Ele é real. Embora a gente tenha essa necessidade de ter uma grade bem específica, e a grade da engenharia civil ela é bem ampla, né? Ela tem várias vertentes, né? Então a gente vai desde cálculo de prédio, de residência, até cálculo estrutural de ponte, estradas, que é totalmente diferente. Então, a gente sai um profissional muito generalista, né? E quando a gente vai para o mercado pede um profissional focado, né? Quando eu estava procurando estágio, eu queria fazer estágio em projetos, cálculo estrutural. E eu não conseguia, porque para pegar um estágio para cálculo estrutural, eu ouvia bastante que precisava de experiência. Eu fiz várias entrevistas, eu ligava, né? A gente vai falar isso na semana que vem, mas eu procurava vaga de estágio pelo jornal. E aí eles pediam a experiência e eles pegavam o estudante do último ano, porque já tem mais conteúdo, né? E cálculo estrutural, por exemplo, a gente vai ter no terceiro, quarto ano. Então, as empresas pegavam o estagiário nesse período. E aí eu não conseguia. Só que eu fiz um estágio na CET, na Companhia de Engenharia de Tráfego. Quando eu estava no quinto ano, eu não tinha a experiência. E aí, no quinto ano, que era o momento que eu já tinha a teoria, eu não tinha a experiência. Era um estagiário, eu estava procurando uma vaga de estágio para eu aprender e me exigiam uma experiência. Então, essas coisas, elas vão se tornando decisões que aos poucos elas vão fazendo muita diferença. Porque eu tomei a decisão de entrar nesse estágio que eu consegui, né? Que eu consegui, estava no terceiro ano, já era bastante cedo. Era um estágio que não tinha a ver com o que eu estava buscando no momento, mas eu achei, não, vou entrar nesse, eu consegui esse, tá legal, tá paga, né? E tá perto. E aí depois eu continuo buscando um outro, mas essas decisões, elas vão fazendo muita diferença. Muita diferença. E assim, não tem como saber, não tem como ninguém te falar o que vai acontecer, porque cada um cada um vai ter uma experiência. Então, o que aconteceu para mim pode não acontecer para outra pessoa, mas eu acho muito importante a gente, pelo menos, falar sobre isso, né? Para a pessoa saber, ter um pouco mais de informação para você ir decidindo, né? E a gente vai colocar no e-book no começo da semana. Tudo que a gente falar aqui, a gente vai colocar em um e-book e colocar umas imagens, colocar umas dicas para que a gente acha interessante sobre isso. E tem uma coisa muito importante, né, que eu vou falar um pouquinho e depois você complementa, que é a necessidade que o mercado exige hoje do profissional que está se formando. Ela é diferente do que o mercado exigia quando eu me formei. Já é bastante diferente de quando você se formou, que você se formou quase 10 anos depois. E hoje ela é muito diferente. Ela é muito diferente e a gente precisa prestar atenção nisso. A gente vai colocar lá no e-book, mas tem uma projeção de que em 2016 o número de horas trabalhadas demandavam esforço físico e manual dos trabalhadores. Então, dentre esforço manual e físico, habilidade cognitiva, alta habilidade cognitiva, né, de você tomar muitas decisões, fazer muitas coisas,
habilidades sociais e emocionais. E habilidade tecnológica, a física e manual, até 2016, ela era o maior número de horas demandadas. A projeção para 2030 é que a capacidade tecnológica ela seja a maior demandada. Então, vai mudar. A nossa habilidade de fazer coisas braçais e repetitivas, ela vai mudar. E não tem como a gente fugir disso. Então, a gente precisa conhecer a nossa capacidade tecnológica de usar coisas tecnológicas para auxiliar no nosso trabalho, que hoje a gente faz de forma repetida, porque isso vai mudar. Se a gente continuar utilizando as mesmas ferramentas que a gente aprendeu na faculdade e que eu aprendi em 2003, eu aprendi o AutoCAD no R14. Hoje, nem é demandado mais AutoCAD, é demandado Revit. Então, por que eu vou começar um curso de AutoCAD hoje, sendo que as empresas estão demandando o Revit? Eu conversei com um arquiteto ontem, ele falou assim, quase ninguém faz mais o projeto no AutoCAD, faz no Revit. A mesma coisa pra gente, assim. Então, assim, por que eu vou ficar fazendo um curso de Excel para eu aprender a fazer planilha de orçamento, sendo que eu posso utilizar a minha capacidade para fazer uma automação de orçamento? O mercado vai demandar essa automação. E eu acho que a gente está bem atrás, assim, fugindo um pouco disso, de desenvolver essa habilidade. Não é trazer tecnologia por trazer, né? Você precisa saber o que você quer e a tecnologia precisa te ajudar. O que eu estou fazendo de trabalho repetitivo que um robô vai fazer melhor do que eu? Se eu estou aprendendo hoje a fazer um trabalho repetitivo, daqui a um tempo alguém vai criar uma solução que o robô vai fazer melhor do que eu. E aí eu vou ficar sem emprego, porque eu não sei fazer outra coisa que o robô está fazendo. E assim, não é que eu não tenho muito essa visão de os robôs vão dominar e a gente vai ficar sem emprego. Não, eu vou fazer um trabalho que exija eu fazer outro tipo de coisa, que exija a minha habilidade humana. Não a minha habilidade ali repetitiva, de fazer uma coisa que pode ser automatizada, para melhorar o meu trabalho, para eu conseguir fazer mais coisas. A linha de produção mesmo, né? O robô substitui uma parte, mas a pessoa que coordena uma linha de produção, ela continua lá. Ela não foi substituída, né? Que é bem isso aí que você está falando. Exato. Pode falar um pouquinho. Falei um monte. Mas isso mostra, assim, você falando das exigências do mercado, né? A gente para muito na questão da experiência, né? Exigem de um estagiário experiência. Como? A sua experiência de estágio não conta depois de formado, né? Então, você concorre a uma vaga júnior e este exige 2, 3, até 5 anos de experiência. Como que eu saí da faculdade agora, eu quero meu primeiro emprego e eu vou ter 5 anos de experiência? Aí, experiência já não tem. Aí você vai ver lá requisitos. Aí vão te pedir uma especialização. Como? Acabei de formar, eu preciso pensar e escolher uma área primeiro para me fazer especialização. Eu preciso do inglês fluente. Inglês antes era importante, hoje não tem como fugir mais, né? Daqui a pouco é inglês e espanhol, inglês e chinês, alemão, não duvido, né? A questão que a gente falou também de CNH, que muitas empresas exigem também. E aí a gente fala assim, mas como que eu vou conseguir fazer tudo isso durante a graduação? Tem que se virar nos 30. Né? E nós brasileiros, eu acho que nem todos têm a mesma condição financeira, né? Nem todo mundo faz 18 anos e ganha carteira e carro de presente. Passa na faculdade e ganha um carro. Então, a gente tem uma realidade social diferente, né? E na hora da vaga, eles não vão olhar para você se você vem de uma família simples ou não. Eles só querem requisitos, que você cumpra os requisitos exigentes ali, né? Então, mais fazer trabalho voluntário.
Isso, trabalho voluntário. Então, assim, são muitas exigências, assim, eu sei que, principalmente a área da engenharia, quanto mais completo for o profissional, melhor, né? Você desenvolve suas capacidades, você aprende coisas novas, mas a gente não pode exigir disso de uma pessoa que acabou de se formar, né? A gente não está falando assim, mas a pessoa não quer estudar. Não, ao contrário, queremos estudar, queremos especializar, mas para isso, primeiro, a gente precisa estar trabalhando, ter uma condição financeira para fazer todos esses cursos, né? Todas essas demandas. É claro que para uma vaga sênior, você vai precisar ter uma experiência, você vai precisar ter uma formação diferente. Mas a gente está falando do júnior, a gente está falando do início, né? Então, vocês param muito nisso, né? Então, e se a gente não acompanhar, né, a gente vai ficando para trás, né? E aí sim você não consegue entrar, ou se estiver dentro do mercado, você acaba sendo desclassificado, vamos dizer assim, né? E a questão, como você falou, da importância de acompanhar a tecnologia, né? A gente fala assim, o 4.0 vem muito disso, né? Dessa questão da automatização, da robotização, que é uma realidade. Não é antes era o futuro, não. Já é uma realidade. A gente já precisa aprender e colocar isso em prática agora, né? Então, ou eu acompanho essa evolução, né? Torno um profissional que está acompanhando todo esse processo, ou então eu vou ser um profissional, vamos dizer assim, antiquado e não vou conseguir me encaixar mais, né? Não é questão assim, o pessoal fala assim, pessoas mais velhas. Não é questão aí não para na questão da idade, né? Aí para a questão de acompanhar a tecnologia, né? Porque acaba, igual a gente falou da faculdade de engenharia, ela é muito tradicional, né? E eu concordo que muitas coisas não podem ser tiradas, né? Tem sim, né? Ensinar o passo a passo, ensinar a base. Mas a gente tem que saber que o cálculo, a forma como você aprende um cálculo na faculdade, na hora do mercado de trabalho, vai ser diferente, né? E que você tem que acompanhar. Você não pode achar que o que você aprendeu ali vai ser o suficiente, né? Você tem que aprender também o programa que vai fazer aquilo que você aprendeu a fazer à mão, né? E às vezes, assim, eu não cobro, igual a gente falou assim, não é cobrando dos professores nem nada assim, porque eu acho que isso é uma questão de grade curricular, isso é questão, vamos dizer assim, do sistema, né? O órgão do sistema. Então tem muita coisa que não tem como mudar. Só que você pode ensinar o cálculo na mão e falar com assim, aqui vocês estão aprendendo à mão, né? Mas na prática, quando vocês forem trabalhar, vão estar utilizando o programa XYZ. Então, assim, você não fica nem sabendo que existe uma realidade diferente, né? Acho que você fica muito fechado, né? Então, quando agora a gente se depara com todas essas tecnologias, então, a gente se perde. E aí, o que eu faço? Eu vou fazer um curso, porque o pessoal que vende curso, tem muita gente ganhando dinheiro a rodo, né? Vendendo um daréu de curso que você vê depoimentos de diversas pessoas que só gastaram dinheiro, né? Assim, e é muito, né? A gente viu um curso esses dias que acho que é 5 mil, não foi, Pri? 5 mil reais. Você pagar 5 mil reais num curso que te promete um monte de coisa e nada. Então, assim, o desespero, eu falo assim, o desespero de tentar acompanhar, de tentar entrar, faz com que as pessoas façam isso. Tem gente que nem tinha 5 mil e arrumou para poder fazer, porque ela achava que fosse resolver o problema dela arrumar um emprego. Então, assim, vendem como solução. E não é. Então, assim, seria maravilhoso falar assim, você vai fazer o curso X, vai investir tanto e o emprego depois é seu. Não, mas não é assim, né? Não. Então, você investe tempo, energia, dinheiro e não dá certo. E aí se frustram, né? A quantidade de profissionais que, quando saem do mercado de trabalho, que depois não conseguem voltar,
adoecem, né? Entram em depressão, ou então resolve desistir de tudo e muda radicalmente de área, né? Eu não sou contra mudar de área, eu acho que a gente tem que ter a cabeça aberta para tudo, né? Mas uma coisa é você falar assim, não, eu vi que isso não é para mim, eu não gosto, agora eu prefiro uma outra coisa e vou mudar. Outra coisa é você gostar da sua profissão, gostar daquilo que você estudou e ser Duro. forçadamente mudar de área. Então, assim, É duro. é difícil, né? Assim, a Pri passou por isso, eu também passei. Eu falo assim, quando eu estava sem trabalhar, meus pais trabalham com comércio, e eu ia para a loja. Não que eu não gostasse de ir para a loja, que eu tinha algo contra. Não, eu sempre ajudei eles a minha vida inteira, sempre trabalhei durante o ensino médio, durante o colégio. Mas depois que eu fiz a faculdade, eu queria atuar na minha área, né? Porque eu fiz algo que eu gostava. Então, para mim era muito frustrante ir trabalhar na loja, formada, porque eu falei assim, poxa, velho, tanto tempo estudando, eu gosto do que eu estudei, né? E não consegui. Então, assim, é muito difícil. Como que você explica isso? Assim, a gente não saber lidar com isso, né? Porque eu acho que explicação nem tem como, assim, né? Muda muito a realidade de cada pessoa. Então, por isso que é importante fazer o que você gosta, né? Porque para passar por tudo isso, se não tiver, no fundo, uma paixão naquilo que você se dedicou, você desiste na primeira porta, né? É. No primeiro obstáculo. É. E. Quer falar? Não? É Ah, que entrou mais uma pessoa, eu dou um tchauzinho. ah. Então, a gente fica assim, meio que perdido até, né? É, E aí, até, igual você falou assim, às vezes o lado bom até da engenharia ela ser ampla, né? Assim, porque assim, igual você falou, às vezes, se eu não der certo em uma área, eu consigo migrar para outra, né? Se surgir um robô, um programa que me substitua, eu tenho uma outra opção. Só que, igual você falou, mas não é nem o mercado, eu falo assim, o certo é você trabalhar com aquilo que você tem domínio, né? Com aquilo que você, vamos dizer assim, não, isso daqui eu entendo, isso daqui deixa comigo que eu faço. E para isso você tem que fazer uma escolha de um segmento, né? Igual eu fiz também a pós-insegurança. Então, assim, só que na época, eu atuei como técnica e fiz a pós em segurança, né? Então, e na minha turma da pós também, tinham pessoas que não tinham técnico, né? Faziam para ter uma pós, né? Que ajuda você ter uma pós, até questão de concurso também. Então, você vê... E tinham as pessoas que tinham feito tecnólogo em segurança de trabalho, que é como se fosse não é uma graduação, mas também é um pouco mais do que um técnico. Então, assim, você vê a diferença dessas pessoas que já atuavam, né, como técnico, como tecnólogo, das pessoas que não tinham essa vivência, né? Não adianta, por mais que ele era uma especialização, mas até a própria segurança do trabalho ela é ampla, né? E não tem como você se especificar muitas coisas, né? Então, assim, passa muito rápido, assim, o tempo de aula é mais curto, então eu acho que na pós as coisas passam até mais despercebidos do que em aula em si, né? Então, você só consegue ver como que é o mundo, o mercado de questão de segurança do trabalho quando você está realmente atuando. Né? A gente vê vertentes muito diferentes. Mas o que ajuda na pós, porque acaba que os professores da pós são profissionais da área, né? Então, eles conseguem passar de uma forma diferente. Você já tem uma noção melhor de como que é o mercado de trabalho naquela área, né? Diferente da faculdade. Acho que a gente até falou, né? Que a maioria dos professores da faculdade são pessoas que não tiveram a vivência no mercado de trabalho, né? Pessoas que formaram mestrado, doutorado. Então, até por não ter essa vivência de atuação, né? Eles barram na forma de passar de como que é a realidade
profissional em si. E é outra questão que também diferencia muito a faculdade pública da particular. Porque na particular, ainda você consegue ter professores que também exercem a função fora da faculdade, né? Eles não são só professores. Eles, né, têm empresas ou trabalham em algum lugar e também lecionam. E na pública, a maioria dos professores, eles têm mestrado, doutorado e não tiveram essa vivência, né? Então, você não tem nem como ele te mostrar, te ensinar algo que ele não vivenciou, que ele não tem essa experiência para passar, né? E essa, é assim, eu venho de famílias de professor, minha mãe foi diretora, foi professora, foi supervisora de ensino. Então, assim, é muito... É uma carga bastante grande, né? Você ser professor. Então, o que eu gosto de falar, assim, a gente não pode contar só com isso que alguém vai ensinar pra gente. A gente precisa ir atrás. E aí, para finalizar, que daqui 3 minutos vai encerrar, a gente vai colocar lá no e-book também 5 passos que tá no Instagram do MIT, que é uma coisa que é o que a gente está fazendo aqui e a gente quer continuar fazendo, que é esse networking. E aí, em um dos posts, eles falam: encontre alguém em sua rede que já trabalhe no campo em que você está trabalhando. Professores bem conectados ou o escritório de serviços de carreira na sua universidade são um bom ponto de partida. Ou você buscar profissionais. Hoje a gente tem aqui na internet, você vai no LinkedIn, você conversa com as pessoas, você vai e pergunta. Várias pessoas vão te responder as perguntas e as dúvidas que você tem, vão falar sobre o mercado. Quando eu fui escolher a minha faculdade, eu queria fazer odontologia. E eu fui conversar com um dentista. Minha mãe me levou para conversar com um dentista. Ele passou um tempão conversando comigo sobre o que é a profissão. E aí eu decidi fazer engenharia. Mas, enfim, isso é muito importante fazer. Então, a gente vai passar no e-book, conversar, perguntar. A gente vai fazer na próxima quarta-feira a reunião no Meet, onde a gente vai ter essa oportunidade de perguntar, de encontrar mais profissionais. E é isso, perguntar e trazer essa responsabilidade pra gente. Ninguém tem as respostas e ninguém vai dar elas todas para você se você não perguntar. Porque cada um tem dúvidas diferentes, né? Até a questão de acompanhar. Hoje não se entrega o currículo, o LinkedIn tá aí. Então, assim, quando eu entrei na faculdade nem existia. Então, aonde a gente imaginou que ia surgir uma rede social apenas para questão profissional, né? E lá você vê, não tem distinção de idade, de gênero, né, de raça, de área de formação. Ali é para todos. Lá. Então, todo mundo lá que está buscando, né, acompanhar essa evolução, né, do mercado. E é uma rede que você consegue literalmente acompanhar tudo, né? Você não tem como não ter, né? Se você é um profissional, né, que quer atuar, independente da área, é uma rede necessária, né? Que a gente fala. Vai finalizar a live. Quarta-feira a gente tem reunião. Continuem acompanhando a gente aí. A gente vai fazer mais 3 assuntos. Mais 2? Mais 2 assuntos. Tá bom? No LinkedIn tem todas as etapas. As etapas. E quiser mandar mensagem no direct também, fiquem à vontade. Até a próxima semana. Tchau. E quarta-feira todo mundo convidado. Convidadíssimos. Tchau. Tchau.